Questões 20 em 10 sobre crase. Parte 3. Questão 41. Na frase a professora se referiu àquela aluna, o uso da crase está correto. Resposta: certo. O verbo referir-se exige a preposição a e o pronome demonstrativo aquela já inclui o artigo definido a. Questão 42. Não se usa crase antes de palavras masculinas, como em à vista do prédio. Resposta: errado. A crase é usada em à vista porque se trata de uma locução adverbial feminina de modo. Questão 43. Na frase ele compareceu à audiência no horário marcado, o uso da crase está incorreto. Resposta: errado. A crase está correta, pois o verbo comparecer exige a preposição a, e a audiência aceita o artigo definido a. Questão 44. Não há crase na frase vou a Porto Alegre amanhã, pois o nome da cidade não aceita artigo. Resposta: certo. A crase não é usada antes de nomes de cidades que não aceitam o artigo definido. Questão 45. A frase dirigiu-se à pessoa errada para resolver o problema, está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo dirigir-se exige a preposição a, e pessoa é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 46. Não se usa crase em entregou o documento à mão, pois não há artigo definido. Resposta: errado. A crase é usada em à mão porque se trata de uma locução adverbial feminina de modo. Questão 47. Na frase vou à França nas férias, o uso da crase está correto. Resposta: certo. A crase está correta porque o verbo ir exige a preposição a, e o nome do país França aceita o artigo definido a. Questão 48. A frase o aluno obedeceu à regra estabelecida pela professora está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo obedecer exige a preposição a, e regra é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 49. Não se usa crase antes de pronomes de tratamento, como em a Vossa Excelência. Resposta: errado. A crase é usada antes de pronomes de tratamento que aceitam o artigo definido, como Vossa Excelência. Questão 50. Na frase vamos àquela reunião importante, o uso da crase está correto. Resposta: certo. O verbo ir exige a preposição a e o pronome demonstrativo aquela já inclui o artigo definido a. Questão 51. Não há crase na expressão à medida que, pois não há relação com locuções adverbiais. Resposta: errado. A crase é obrigatória em à medida que, pois é uma locução conjuntiva feminina invariável. Questão 52. A frase chegou à esquina com pressa está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo chegar exige a preposição a, e esquina é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 53. Não se usa crase antes de palavras no plural quando o artigo está no singular, como em a meninas. Resposta: certo. A crase não é usada quando há discordância de número entre o artigo e o substantivo. Questão 54. A frase entregou o pacote à sua mãe com carinho está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. O verbo entregar exige a preposição a e mãe é precedido pelo artigo definido a. Questão 55. Não há crase em à noite, pois é uma expressão invariável. Resposta: errado. A crase é usada em à noite, pois se trata de uma locução adverbial feminina de tempo. Questão 56. Na frase, ela se dedicou à pesquisa com afinco, o uso da crase está correto. Resposta: certo. O verbo dedicar-se exige a preposição a, e pesquisa é um substantivo feminino precedido do artigo definido a. Questão 57. Não se usa crase antes de nomes de lugares que não admitem artigo definido, como a Roma. Resposta: certo. A crase não é usada antes de nomes de lugares que não aceitam artigo definido, como Roma. Questão 58. A frase vou à Bahia no próximo mês está correta quanto ao uso da crase. Resposta: certo. A crase é usada porque o verbo ir exige a preposição a e Bahia é um estado que aceita o artigo definido a. Questão 59. Não há crase na frase à distância, pois é uma locução adverbial de modo. Resposta: errado. A crase é usada em à distância, pois é uma locução adverbial feminina. Questão 60. Na frase o diretor foi à sala de reunião,
O uso da crase está correto. Resposta: certo. O verbo ir exige a preposição a, e sala é um substantivo feminino precedido do artigo definido, a.